Graças a Deus, né, irmãos? Vou ficar aqui mesmo, fico mais próximo e podemos refletir na palavra do Senhor. Sempre muito bom, porque é ela que nos ajuda. Por isso é tão importante nós realmente, cada semana, cada domingo, estarmos presentes no culto para nos encontrarmos uns com os outros, mas principalmente com o Senhor, e para ouvirmos uma palavra boa, uma palavra do coração de Deus. E Deus faz todas as coisas de uma maneira que a gente nem imagina, né? Já uns 2 ou 3 meses atrás, comunicando ao pastor Vicente que eu estaria aqui na Suíça, né? E ele me convidou, eu diria que ele me convocou, né? Porque não é nem um convite, é uma convocação para estar aqui hoje. E Deus já sabia de tudo, nós não sabíamos, né? E aconteceu de ele não poder estar aqui, mas até o final creio que ele deve chegar. E nem algumas pessoas que estavam com ele também responsáveis pela música, mas Deus sabia tudo. Uma coisa é certa, a obra do Senhor, ela não fica realmente sem ser realizada, porque Ele é o Senhor da obra e Ele é quem opera em nós tanto o seu querer quanto efetuar a sua boa, agradável e perfeita vontade, né? Então às vezes a gente fica pensando que algo na nossa vida não está bem, não está assim, não está assado, mas Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe todas as coisas e Ele tem um propósito em cada uma delas. Nem sempre todas as coisas é Ele que determina que seja desse jeito. É o que acontece no mundo e são coisas que acontecem às vezes como uma enfermidade, um infortúnio, uma coisa não muito agradável, mas Ele pode pegar aquilo que não está bom, transformar numa coisa para a glória dele, uma coisa que seja bom para nós e que seja também para o nosso enriquecimento espiritual. É assim que nós queremos, amém, irmãos? Todas as coisas concorrem, diz a palavra de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria convidar os irmãos, ao mesmo sentados como estão, a abrir suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, 1 Crônicas, capítulo 4, está lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas 4, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 9 e o versículo de número 10. E mesmo depois que lermos esses 2 versículos, eu pediria aos irmãos a gentileza de permanecerem com suas Bíblias abertas. Porque são 2 versículos, mas eles vão servir de base para realmente meditar na palavra do Senhor nesta noite, né? 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição alguma. E diz o finalzinho do versículo 10: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pai, muito obrigado pela tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito. Pedimos agora que esse mesmo Espírito que inspirou a tua palavra possa também, no nome do Senhor Jesus, aplicá-la ao nosso coração e que saímos daqui realmente nesta noite certos de que tivemos um real encontro contigo com a tua bendita palavra. No nome de Jesus te oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu não gosto muito dessas partes da Bíblia. Pode ser um pecado, então eu já estou confessando um pecado aqui em público, né? Que tem essas partes que falam das chamadas genealogias. São essas partes, né? Como esse capítulo 4 de
1 Crônicas, aparecem aí os descendentes, né, de alguma figura da Bíblia, com esses nomes aí, cada um mais criativo que o outro, né? E eu tenho o costume de ler a Bíblia toda, uma vez por ano. Uma vez a cada ano eu busco ler toda a Bíblia. E recentemente eu passei aqui pelo livro de Crônicas, né? E como eu já li algumas vezes, então na mente da gente vem assim, na hora que passa essa genealogia, fulano foi filho de não sei quem, foi pai de não sei, a vontade que dá, sinceramente, é o quê, irmão? É pular. Falar, isso aqui não vai me abençoar, aqui não está. Vou pular o nome desse povo, que eu nem sei falar o nome desse povo, né? Se eu ainda tivesse tendo filhos pequenos, eu poderia até aproveitar algum desses nomes para colocar nos filhos, né? E tem nome bacana aqui, né? Mas não é o caso também. Então, a minha vontade, como eu já li várias vezes, é dizer assim: Deus não vai achar ruim, não, eu vou pular esse capítulo. Mas o problema é na hora de marcar lá o xizinho no quadrinho, como você leu, aí dá aquele peso na consciência, não, deixa eu ler isso aqui, porque senão eu estou pecando, eu estou mentindo. Mas eu vou falar a verdade, é uma parte muito chata. Claro que Deus, não é, na sua sabedoria infinita, Ele deve ter algum motivo para ter colocado esses nomes aqui, mas sinceramente, eu nunca ouvi uma mensagem sobre a genealogia em si, né? Se bem que conta-se que uma moça, certa vez, resolveu levar um namorado para a igreja, e naquele dia, por um motivo ou outro, como é o caso de hoje, o pastor não estava. Então ela já pensou em logo hoje, não sei se é o caso, já tem aqui, se for, desculpa aí, mas logo hoje o pastor não está, e eu queria que meu namorado ouvisse a palavra de Deus, mas com o pastor pregando, porque com o pastor é coisa diferente. E era um irmão simples que foi pregar, e ele leu exatamente o texto da genealogia, né? Fulano gerou e morreu, não sei quem morreu, e ela preocupada, falou, mas onde esse moço vai chegar? No final, aquele irmão fez o apelo, né? Que ele queria aceitar Jesus, e não é que o namorado dela aceitou Jesus naquela tarde? E ela ficou curiosa e pensou, por que será que logo hoje ele aceitou? Perguntou para ele. Ele sabe, porque o moço leu lá, fulano gerou não sei quem morreu, não sei quem gerou morreu. Eu falei assim, eu vou morrer também, então deixa eu aceitar logo Jesus. A palavra de Deus nunca é vazia, amém, irmãos? Amém. Nunca. Tudo que está na palavra de Deus está aqui porque tem um propósito, até esses nomes estão. E esse capítulo 4 aí de 1 Crônicas é um desses textos que dá vontade da gente pular, né? Mas interessante que o escritor do livro dos Reis, quando ele vai colocando esses nomes, né, e dessas pessoas que nasceram, viveram, tiveram filhos, etc., quando ele chega exatamente no versículo 9 aí do capítulo 4, ele fala de um sujeito chamado Jabes. Nós devem conhecer esse texto, ou Jabes, né? E o escritor, parece que quando ele chega nesse nome dessa pessoa, ele dá uma pausa. Ele não simplesmente diz quem foram os pais de Jabes ou Jabes, morreram, e rapidamente, como nos outros casos, já diz quem foram os descendentes dele. Não. Parece que ele pensa assim, esse camarada aqui, essa pessoa aqui, eu preciso dar uma informação importante sobre ele. Porque essa informação importante sobre ele mudou a vida dele completamente. E a informação que o escritor sagrado dá sobre esse personagem quase anônimo na Bíblia, né, é uma informação importante. Diz que ele fez uma oração a Deus e que por causa dessa oração que ele fez a Deus, a sua vida foi toda mudada, completamente transformada. E aí nós podemos pensar, será que uma oração pode mudar toda uma vida? Pode. A palavra de Deus diz que pode. Por exemplo, na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali, um dos malfeitores, né, que estava do seu lado, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi uma oração, já no final da vida.
E Jesus dá a ele duas notícias, uma boa e outra má. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A má é que ele ia morrer, se hoje mesmo estaria no paraíso. Mas a excelente, boa, tremendamente boa é essa, que ele estaria no paraíso. Mudou a vida dele. Se não mudou aqui, mudou na eternidade. Porque os nossos olhos, eles têm que estar sempre fixos nesta vida, mas principalmente também olhando para a eternidade. E a Bíblia então diz que esse escritor, ele dá uma pausa, ele diz: eu preciso dar uma informação sobre essa pessoa. E a primeira informação que ele traz é essa: o Jabes, vou usar esse som, né? Ele, diz o texto lá, ele foi, verso 9, o mais ilustre dentre os seus irmãos. O mais ilustre dentre os seus irmãos. E sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei a luz. Interessante isso, porque nesse versículo há duas informações também, uma boa, outra ruim. A primeira é que ele foi o mais ilustre dentre os irmãos. Deve ser bacana ouvir isso. Não sei quantos irmãos eu tinha, mas geralmente nas famílias que têm irmãos, né, às vezes há aquela disputa pela preferência paterna, aquela disputa, né, por algum motivo. E a Bíblia já diz: ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que a mãe deu a ele esse nome porque ele, quando nasceu, né, trouxe para essa mãe muitas dores. E o nome Jabes significa exatamente isso, né? Sofrimento, dor. Aliás, tem alguns nomes que a gente nem devia botar nos filhos, né? Tem uma pessoa muito querida lá em nossa igreja, no Horizonte, a igreja Batista de Jairo, que é a Maria das Dores, né? E ela prefere ser chamada de Maria, por motivos óbvios, né? E a mãe dela hoje é serva de Deus, membro também da igreja. Eu costumo dizer: Maridão, por que você botou o nome Maria das Dores na menina? Né? E nem ela sabe por que também, enfim. Mas graças a Deus, Deus mudou essa sina, né, que o próprio nome trazia. Tão interessante isso, pensar que alguém que pode já nascer trazendo a dor para alguém. Imagina você carregar um nome desse. Lá na escola, lá que chama todo mundo, né? Na chamada. Lembra da chamada? João, Maria, Felício, dor. Imagina quando chegava a vez dele responder a chamada, devia ser um bullying, né? Tudo é bullying, naquela época mais ainda, né? Devia ser uma tristeza para ele, talvez, responder a chamada naquele contexto. Imagina o que é quando a mãe chamar e dizer: eu dou, vem cá, o sofrimento. E a Bíblia diz que ela pôs esse nome no menino porque ela teve muita dor quando ele nasceu. Ele tinha tudo para carregar uma sina de dor, carregar uma sina de alguém que já veio ao mundo trazendo sofrimento para sua própria mãe. Ele já nasceu com esse DNA realmente de ser alguém que tinha tudo, talvez uma sina para dar errado. Alguém que já veio marcando negativamente a vida das pessoas. Mas, não obstante nada disso, a Bíblia diz: ele foi o mais ilustre dentre os irmãos. Isso nos dá uma primeira lição importante: é que não interessa aquilo que fizeram de nós, ou que fizeram de você. O que importa é o que você fez com o que fizeram de você. Porque realmente o mundo é assim, né? Imagina uma criança nascendo, ela está lá dentro do útero da mãe, aquela coisa tremenda, né? Alimentando, tudo quentinho, tudo bonitinho. E daqui a pouco nasce. Quando nasce, já vem uma luz, né, na cara da criança. Diz que dá um tapinha no bumbumzinho, acho que não dá mais. Mas enquanto não chora, a mãe não fica
aliviada, não é assim? Quando nasce a criança. Quer dizer, nós já viemos ao mundo, inauguramos esse mundo, trazendo dor para alguém, e ao mesmo tempo também um tipo de sofrimento para nós. É o choro que vai caracterizar que nós estamos bem, né, quando nós nascemos. Mas isso não quer dizer que Deus nos criou também para o sofrimento, para uma vida de choro, para uma vida de amargura. Não. Há decisões que nós podemos tomar e que pode mudar toda a nossa caminhada. Toda a nossa caminhada. E aí o Escritor Sagrado dá a segunda informação importante, que é esse sujeito que nasceu, que teve tudo para dar errado, que teve tudo para não dar certo, que quando qualquer pessoa olhasse para ele e pensasse, esse aí não vai dar em nada. O texto diz, ele fez uma oração. E nessa oração, essa oração mudou completamente a vida dele. E a oração dele tinha basicamente 4 partes, né? E ele ora assim, diz o verso 10: ó Deus, que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição ou nenhuma dor. Então, naquele livro que eu escrevi, alguns dos irmãos aqui eu sei que tem, eu me lembro inclusive de alguns irmãos que no final do culto eu escrevi aqui, lembro da irmãzinha e outros irmãos, né? Rapidamente eu trouxe poucos livros, eu creio que o pastor Vicente ainda tem mais alguns livros aí, que minha irmã quando veio em janeiro trouxe também, entregou para ele. Mas o livro chama assim, 31 dias para uma vida vitoriosa, né? Uma meditação por dia, 31 meditações. E esse então nós podemos pensar que são passos para uma vida vitoriosa. Está ali os 4 passos, né? E o primeiro deles é qual? Que ele pede a Deus uma vida abençoada. Ele diz ali, né? Se me abençoares muitíssimo. Na tradução que eu tenho aqui diz assim: ó, que me abençoes, que me abençoes, né? Ou seja, essa oração muda a história dele, né? Que me abençoes. Abençoar significa pedir a Deus um favor sobrenatural dele, se preciso for. Já o provérbio 10:22 diz: a bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço humano pode substituir a bênção de Deus. A bênção de Deus, diz lá o escritor dos provérbios 10:22, ele traz prosperidade, e nenhum esforço humano pode substituir a bênção de Deus. Irmãos, ou nós estamos debaixo da bênção de Deus ou não estamos, não tem meio termo em relação a isso. E a bênção do Senhor é que enriquece, diz a palavra de Deus, e ela não traz dano nenhum, né? A bênção de Deus. E aí a gente pode perguntar: como começou a sua história? Como é que você veio ao mundo? E talvez você já tenha ouvido, né, dos seus pais, de sua mãe, dos tios, informações, né? Como começou seu casamento? Como começou seus planos? Como começou sua vida aqui, por exemplo, na Suíça ou em outro lugar? Talvez começou com sofrimento, com dores também. Por onde nós passamos, nós causamos dor e sofremos também dores, né? E aí quando nós pensamos a bênção do Senhor é que traz a prosperidade, então nós precisamos pedir a Deus para mudar a nossa história, porque Ele pode fazer isso. Glória a Deus. E Ele vai fazer isso. O que começa com sofrimento pode terminar com honra, com bênção. Quantas histórias nós temos, né? Quantas histórias? E o Senhor pode fazer essa obra na nossa vida. Uma atitude que mudou o destino, uma oração. Uma oração. Está aqui minha irmã, Elzi, ela é um pouquinho só mais velha que eu, e eu sou lá de casa mais novo, né? Como a gente fala lá em Minas, o caçula. Acho que no Brasil todo fala assim, não sei. Caçula, mais novo, a rasca do tacho. E quando eu era bem pequeno,
Eu tive um problema de saúde. Minha mãe me levava para o médico, etc. E era não sei o que, de vez em quando dava um piripaque no mim, eu desmaiava. E tinha que me levar para o médico, eu tomava uns remédios, umas coisas assim. Enfim. E eu me lembro que eu fazia aqueles exames assim, neurológicos, né? Tinha um que tinha um nome complicadíssimo, né? Eletroencefalograma. Era um que fazia para a cabeça assim. Eu me lembro quando eu estudei e fui na minha primeira formatura da faculdade, eu já tinha lá meus 20, talvez 20 e poucos anos, e meu pai estava lá. Meu pai muito simples, homem lá da roça, do interior de Minas Gerais, hoje ainda vive, né, mas ele está cometido mal de Alzheimer. Mas ele muito simples foi na minha formatura. Quando ele me abraçou no final da formatura, eu me lembro, ele disse assim: como eu estou feliz. O filho que eu achei que ia dar tudo errado, que ele tinha um problema de cabeça, é o primeiro que está tirando o diploma. Ele usava essa expressão, tirar o diploma, né? Era um elogio, tá, irmãos? Pode parecer demais, mas era um elogio. Vindo dele era um elogio. Eu fiquei pensando, que alegria, né? Porque tinha tudo para dar errado. Depois eu contei a história para minha esposa, a pessoa sabia que tinha algo errado. Eu sabia, agora tu comprovando. Você não me contou essa história? Ou seja, eu acho que todos nós, em alguma outra medida, né? Nós sempre estamos aí com algum problema de alguma coisa, né? Mas Deus pode mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. O que nós precisamos é da bênção dele. Se tivermos a bênção de Deus, temos tudo. E é isso que ele pede: que, Senhor, me abençoes, né? Seja comigo. Aliás, ele diz assim: alarga as minhas fronteiras, né? Alarga as minhas fronteiras, amplia os meus termos, né? O que ele está pedindo aqui também? Ele é um descontente, no bom sentido da palavra. Ele não se contenta. Ele é alguém que quer sempre algo mais de Deus para a vida dele, mas para abençoar a vida de outras pessoas. No contexto rural, né, alargar a fronteira é dar mais terra para o fazendeiro, não é isso? Isso quer dizer que ele tem que mudar a cerca, né, a divisa dele, e entrar no terreno muitas vezes do inimigo. E muitas vezes aquilo que Deus quer nos dar, seja na nossa vida pessoal, na nossa família, ou até como igreja do Senhor, nós precisamos pedir para largar a fronteira e entrar no terreno do inimigo. Porque muitos recursos, muitas bênçãos, muitas coisas boas, muitas vezes o Senhor já liberou para nós. Na verdade, eu costumo dizer que a Bíblia, ela é uma grande dispensa, né? E muitas vezes a gente fica pedindo a Deus coisas que já estão liberadas para nós pela palavra de Deus, né? Já está aqui na Bíblia. Eu gosto muito quando eu leio os primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios, e Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: graças a Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Eu gosto mais, eu gosto de orar a Bíblia, né? Como é que ora a Bíblia? Você lê um versículo da Bíblia e já agradece a Deus por aquilo, porque aquilo Deus já está dizendo. Muitas vezes o Senhor abençoa aqui, abençoa ali, abençoa ali, mas a Bíblia já disse que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós precisamos o quê? Abrir a despensa. Imagina a dona de casa, vai fazer um macarrão, como chama aquele macarrãozinho fininho? Um espaguete. Vai fazer um espaguete e precisa do molho. Ela tem um macarrão, já colocou a água e tudo mais, e vai ter que ser sem molho mesmo. Mas se ela abrir a despensa, está lá o molho. É só ela abrir a despensa. A Bíblia é a grande dispensa de Deus para nós. Porque nós precisamos estar aqui. O Senhor já liberou para nós. Então, a bênção de Deus está em abrirmos a palavra dele e retirar dali o que nós precisamos.
Não aquilo que nós pensamos que precisamos, mas aquilo que nós de fato precisamos, é Ele que sabe. Então a bênção de Deus enriquece nessa medida, né? E quando nós pedimos a Deus para largar as nossas fronteiras, é não se contentar. Veja, ele já era nobre, era abençoado, mas ele quer mais de Deus. Fala, eu preciso mais ainda, né? Esse deve ser o nosso desejo, né? Dá também a ideia de visão. Ele vê mais longe. Ele diz, nada é por acaso. Eu não estou aqui por acaso, né? Nada acontece na nossa vida por acaso, mas tudo ocorre por uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, alargar a fronteira é dizer, o Senhor quer que você receba mais dele, o Senhor quer te abençoar ainda mais, Ele quer alargar a fronteira, seja da sua vida pessoalmente, da sua família, ou da igreja do Senhor Jesus comigo, né? Esse é o propósito. Também ele pede a Deus uma vida cheia da presença de Deus. Ele diz lá, e se sua mão for comigo, né? Na tradução que eu tenho diz assim, e seja comigo a tua mão, seja comigo a tua mão. O que ele está pedindo? Também que o próprio Senhor esteja do lado dele, o próprio Deus esteja ao lado dele. Isso nos faz lembrar da promessa que Jesus deixou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus, falando com os discípulos, no capítulo 14 de João, que iria para a cruz, que iria ter que morrer, os discípulos não entenderam bem. Ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Vocês ficam tranquilos? Mas ele diz assim, versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. Esse Consolador é o próprio Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo que habita na nossa vida. Nós cantamos agora há pouco, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá proteção, livramento e segurança. Então, quando você estiver numa situação, naquela situação, às vezes, quando a gente se sente num beco sem saída, numa situação que parece não ter solução, lembre-se disso. O Senhor está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso no Antigo Testamento, o escritor sagrado precisava dizer, seja comigo a tua mão. Hoje, nós podemos ter a certeza da presença do Espírito Santo conosco e em nós. Ele testifica na carta aos Romanos, capítulo 8, 16, que nós somos filhos de Deus. E que pai faz mal ao seu filho? Que mãe faz mal ao seu filho? Né? Ou seja, a mão do Senhor também está conosco hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus, o bendito Espírito Santo de Deus. É também, irmãos, uma vida protegida por Deus. E o finalzinho do versículo 10 é muito interessante. Ele diz assim, né? E fizerdes que do mal eu não seja afligido. Em outra tradução diz assim, e me livre de tudo que possa me causar dor. Não sei se alguém tem essa tradução. De tudo que possa me causar dor. Ora, o nome dele não era exatamente isso, dor. E agora ele pede a Deus que Deus o livrasse, o protegesse do mal e de tudo que pudesse causar dor. Confere com a oração que Jesus ensinou, né? Nos livre do mal. Porque o mal está aí, irmãos. O mal, ele está quase palpável, né? O mal está presente hoje. Antigamente falava-se assim, como é que era? A coisa oculta, o ocultismo. Hoje não tem ocultismo. Televisão, desenho animado, tem ali algum tipo de mensagem, né? Subliminar, e de monstros, e de dragões, e de demônios, até tem esse nome no Brasil. A pessoa que não sabe, a televisão aberta, ela
lugar aberta mesmo, né? Com tudo de ruim, qualquer hora do dia, as crianças estão tendo acesso a tudo isso, os próprios filmes que são lançados pelos grandes estúdios, né, de animação do mundo, sempre tem ali uma bruxazinha daqui, uma fada de lá, uma coisa. Então o ocultismo não é mais ocultismo. O mal está presente aí no nosso dia a dia. Parece que é quase palpável, você vai pegar. Né? E por isso nós precisamos pedir a Deus para nos livrar do mal cada dia, cada vez que saímos de casa, cada esquina que dobramos, até dentro das nossas casas. Né? O mal está ali presente, na TV, no aparelho celular, no computador, está ali. E infelizmente a nossa índole pecaminosa, ela parece nos chamar para o mal, né? Parece nos atrair. E nossas crianças, adolescentes também, sem esse repertório, sem essa condição que nós muitas vezes mais adultos temos de criticar, de saber o que pode ser bom, o que pode não ser, estão ainda mais expostos a todo tipo de mal. Mas nós precisamos pedir a Deus, né? Jesus mesmo na oração que faz pelos seus discípulos em João 17, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque esse é o nosso desafio como cristãos, estarmos no mundo, mas não pertencermos a ele. Estamos no mundo promovendo o bem, promovendo a paz. E a palavra de Deus em alguns aspectos é até um pouco irônica, né? Jesus, por exemplo, quando manda os discípulos de 2 em 2, os 70, ele diz assim: eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelha no meio de lobo? Mas é assim que é a nossa natureza de ovelha. Mas não é a ovelha que vai lutar com o lobo, é a presença de Deus em nós, que faz toda a diferença nesse mundo. É a presença do Senhor na nossa vida, né? E nós realmente precisamos dessa proteção de Deus constante sobre nós. Diz o Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Pensa, né? Mesmo presente nesse mundo, mesmo sujeito a toda situação ruim, ainda assim nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente é Ele que nos preserva e nos abençoa. Mas eu acho que a parte mais interessante desses 2 versículos é a que ficou para o final. É a última parte do versículo 10, quando diz assim: e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Isso quer dizer que o Senhor responde. Isso quer dizer que o nosso Deus quer ser o nosso Deus, quer responder a nossa oração, quer mudar a nossa história, porque Ele é o Deus que não falha. Ele é o Deus que realmente não interessa o início da nossa história, né? Mas Ele está preocupado com o final, com o agora da nossa história. Ele quer começar, a partir de agora, a mudar realmente a nossa história. Deus concedeu o que Ele havia pedido. Eu costumo dizer lá na minha igreja em Belo Horizonte que a gente precisa ter muito cuidado com a oração. A oração é um perigo. Não que a gente deve ter cuidado de não orar, não, precisamos orar, mas muito cuidado com o que a gente pede. Muito cuidado, porque de sabedoria de Deus até, né? O Tiago diz que a gente pede e pede mal, precisa ter sabedoria, porque Deus concede mesmo. Deus concede, né? E certamente cada um de nós temos aqui uma história para contar sobre nossa experiência com Deus, como Deus em algum momento da nossa vida, lembrei, como Deus em algum momento da sua vida realmente Ele atendeu o seu pedido. E talvez nós vamos entrando numa vida assim, tanto quanto secular, vamos esquecendo do poder de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite aos irmãos queridos, todos que estão aqui, o Senhor está atento à nossa oração. E não importa
o início da nossa história. Se foi causando dor, se foi sofrendo dor, mas é o fim dela que interessa, é o momento atual. E esse homem foi marcado na história. Quando o escritor foi escrever, resolveu dar uma pausa sobre ele. E eu pergunto a vocês à tarde: quando alguém for escrever a sua história, vai ter algo de interessante para narrar? Se alguém for escrever a sua história, talvez esse Chaves ou Xavier escreveu 2000, sei lá, 2000 não, com certeza mais, talvez uns 4.000 anos atrás, crônicas, uns 3.500 anos, com certeza. E nós estamos falando hoje sobre ele aqui. E olha que existem só 2 linhas na Bíblia, 2 versículos na Bíblia sobre ele. Não sabemos mais nada sobre ele, mas sabemos o mais importante: que ele nasceu para dar errado, mas no final ele foi o mais ilustre de toda a sua casa, porque ele pediu a Deus que o abençoasse, porque ele pediu a Deus que estivesse com ele, porque ele pediu a Deus que alargasse a sua fronteira, e porque ele pediu realmente a Deus que a presença, o poder e o propósito dele estivesse. São esses pedidos para uma vida vitoriosa, uma vida na presença de Deus, e que nós, em nome de Jesus, podemos vivenciar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, pensasse um pouco sobre a sua história hoje, né? Sua história hoje. E talvez a gente vivenciou histórias tristes, histórias ruins nesse momento, né? Talvez alguma situação difícil de suplantar, de você não ver saída, mas eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, tem saídas. Ele está presente. E o mesmo Deus que agiu na história desse homem desconhecido, anônimo na Bíblia, e Ele pode, no nome de Jesus, mudar a nossa história, abençoar a nossa vida e transformar-nos para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus.